Nesse vídeo eu vou comentar aqui rapidamente sobre o espetáculo grotesco que nós vimos no carnaval, né? Então, a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, acho que é ela, né? Acadêmicos do Tucuruvi, que aliás foi rebaixada, né? Bem feito. Ela acabou representando lá um dos carros alegóricos, representando um índio com uma cara com raiva, com ódio, né, e a cabeça de Dom Pedro II decapitado, né? Então, quer dizer, uma cena totalmente grosseira, desnecessária, né? Ué, os tempos modernos não eram para evitar discursos de ódio, falácias históricas, fake news, etc. e tal. Ué, essa escola de samba fez uma coisa ali com uma representação com ódio, que é um índio nervoso com uma cabeça de uma pessoa decapitada. Quer dizer, onde é que está essa história aí de acabar com o discurso de ódio, etc. Mas é que para um grupo um grupo não pode, outro grupo pode, né? Sempre é dois pesos e duas medidas no Brasil, né? É impressionante. Então, quer dizer, é uma coisa totalmente desnecessária, que querem provocar uma reflexão, na realidade querem forçar uma nova narrativa na história, querem forçar uma reinterpretação na história supostamente sobre o ângulo dos índios, né? Que os índios teriam sido explorados pelos portugueses, etc., teriam sido massacrados, etc. Aquele velho mito de querer reescrever a história, né, com forte influência marxista, e agora atualmente com forte influência da escola de Frankfurt e mesmo da cultura woke, né? Então eles querem reescrever a história sobre novos ângulos, né, ângulos falaciosos, né, que não são de acordo com os fatos, né, uma coisa completamente lamentável, né? Lembro a todos que, antes de avançar na análise, lembro a todos que amanhã acaba da promoção da Idade Média, no dia 6 de março acaba a promoção, vamos interrompê-la, com 30% de desconto. Então não perca a oportunidade de comprar excelentes livros sobre a Idade Média com desconto, né? Então, nessa nova releitura, quero apresentar o indígena como se ele fosse um ser puro, desprovido de defeitos, como se ele só tivesse qualidades, que ele vivesse de modo harmonioso com a terra, etc., né? O que está por trás disso, do ponto de vista histórico e filosófico, é o mito do bom selvagem, do Rousseau, né? Que apontava que a civilização teria destruído, com outras palavras, né? Estou aqui só fazendo um resumo, que a civilização, o Estado atrapalhariam a vida harmoniosa que as pessoas tinham, etc. E aí, com o governo, o Estado, a sociedade, a vida, então, dos selvagens, dos povos antigos foi destruída, né? E que eles viveriam muito melhor sem o Estado, sem governo, etc. e tal. Ora, essa visão do Rousseau é lamentável, inclusive daqui a alguns meses nós vamos publicar. É um livro que vai incluir análises e críticas contra o Rousseau, né? E essa visão é completamente errada. É uma visão que, infelizmente, teve muito sucesso, né? E acabou triunfando em vários locais, né? E aí no Brasil pegou, né, justamente para tentar fazer essa reforma aí nas visões históricas, né? Bom, os indígenas aqui no Brasil tinham hábitos horrorosos, como, por exemplo, canibalismo, né? Então havia tanto exocanibalismo como endocanibalismo. Exo é quando eles viviam sempre lutando, eram lutas constantes, né? E a tribo vencida, aqueles que não morriam nos combates, viravam então comida num banquete antropofágico, né? O endocanibalismo, que é um pouco mais raro, é quando morria algum parente de indígenas, né? Então eles acabavam queimando esse indígena morto e acabavam misturando as cinzas ou restos na sua própria alimentação, né? Fora que tinha muito abuso contra as crianças, que isso é raramente comentado, mas há vários relatos disso. Também os índios tinham o costume de abandonar os velhos para morrer, então eles tinham hábitos muito ruins, né? Embora eles tinham excelentes qualidades, como todo mundo, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Eles eram valentes, eles conheciam muito aqui o terreno, tinham um senso de orientação realmente impressionante, que os portugueses era realmente notável, né, aos olhos dos portugueses, a capacidade deles de localização, de amplo conhecimento do território. Eles conseguiam viver aqui em situações de extremas, né? Imagina o Brasil há 600 anos atrás, né, com matas
clima ruim, lugares muito quentes ou lugares muito úmidos, às vezes sem proteção, bichos, cobras, coisas venenosas, outros insetos venenosos. Quer dizer, o Brasil era muito difícil, vendo até antes da chegada dos portugueses, né, 600 anos atrás, né? Então, realmente era uma vida aqui muito difícil, aqui estava muito longe de ser um paraíso. Quando os portugueses chegaram aqui, é lógico, também teve muito abuso e tal, todo lugar da história da humanidade tem abuso. E é engraçado, né, quando você analisa a história de Roma, Grécia, Pérsia, China, Japão, Império Arcádio, Egito Antigo, ninguém fica lá pondo lupa, olha, um povo invadiu o outro faz. Normalmente se faz um relato e se analisa que as interações entre as sociedades normalmente são feitas por meio de guerras, grandes migrações e tal. A grande história da humanidade é cheia de guerras e conflitos e ninguém vê isso como uma coisa antinatural, né? Uma coisa que aconteceu, né? E aí quando coloco Espanha e Portugal quando vieram para a América, aí falavam, vieram conquistar, vieram explorar os indígenas, que como isso aí não tivesse acontecido durante milênios na história da humanidade, né? Agora, em relação aqui a Portugal, para pegar o caso aqui, mais um caso em concreto, então, o zoológico teve muitos abusos com os índios, mas o que é pouco difundido, né, é que já houve uma intensa miscigenação. Então, os portugueses chegaram aqui já se misturaram já com os índios, né? Inclusive, aqui no Brasil se falava há uma variação do tupi-guarani, né? O português só se tornou uma língua triunfante aqui nas nossas terras no século XVIII. Então a língua, que era a língua geral, né, chamada Inhegantu, que era amplamente difundida, muito mais que o português. São Paulo, aqui onde eu moro, São Paulo era uma vila de mameluco. Mameluco é um mestiço entre os portugueses e os indígenas, era chamado de mameluco. Aqui era uma vila mameluco, quer dizer, todo mundo era mestiço, todo mundo interagia, não havia essa visão errada lá que o pessoal fala, português aqui não queria se misturar, só queria explorar, escravizar, tudo mentira, houve uma intensa miscigenação, né? Então, que a história que é passada, infelizmente, para as crianças hoje em dia, é uma história que não é verdadeira, uma história cheia de mitos, cheia de ódio. Fala que não tem que ter discurso de ódio, mas tem um discurso de ódio contra português, discurso de ódio contra o homem branco, né? Então, um discurso de ódio só tem só é unilateral só, né? Então, além de ter um discurso de ódio contra o homem branco, contra o português, também tem um discurso de erros na história, inventam coisas, falam de hábitos que os índios não tiveram, ignoram que aqui havia o canibalismo, que era generalizado, etc. Não vou me alongar aqui. Para quem quiser saber mais, nós temos aqui na Escola Caravelas um curso inteiro sobre a história do Brasil. Então, se você já está cansado dessa lenga-lenga, essa história marxista, desses temas mal abordados, então faça sua inscrição na Escola Caravelas, né? E aí, por uma outra ironia, né, em relação a essa coisa da escola de samba, que foi realmente ridículo, o Dom Pedro II sabia tupi, ele estava longe de ser uma pessoa que queria distância dos índios, ou que via os índios como alguém que eu não deveria ter contato, etc., ou via com desprezo. Aí não é verdade. O Dom Pedro ele sempre teve muito interesse na cultura indígena, a ponto de conhecer a língua. Inclusive, vários nobres do Brasil, inclusive, que frequentavam a corte do Dom Pedro II, muitos deles tinham ascendência indígena. Então, por exemplo, muitos eram descendentes do índio Araribóia, lá de Rio de Janeiro, Niterói. Outros eram descendentes do grande Tibiriçá. O Araribóia também era um herói. O Araribóia foi um herói, grande índio, herói. Infelizmente, a história dele é esquecida. Igualmente, aqui de São Paulo, Tibiriçá, grande índio, grande herói, cuja história também está sendo esquecida, né? Esses heróis indígenas, aí como Araribóia e o Tibiriçá, estão sendo esquecidos, hein? Infelizmente. Eles deixaram uma grande descendente, tiveram muitos filhos, né? E muitos deles acabaram ganhando títulos de nobreza. Então tinham vários nobres do Brasil com títulos de nobreza e tinham ascendência indígena, inclusive lá no Nordeste também. Então, falar assim, essa da representação dos códigos sempre é ridícula. Quer dizer, quer fazer uma oposição entre coroa, monarquia e o mundo indígena que não existia no Segundo Reinado. Não existia.
Dom Pedro II tinha interesse nos índios, a corte dele tinha, conforme eu falei, nobres descendentes de índios, ele mesmo, um grande amigo dele, era um negro, por exemplo, o André Rebouças era muito amigo do Dom Pedro II e foi por exílio com ele, né? Inclusive, quando diplomatas, embaixadores visitavam a corte de Dom Pedro II, ficavam impressionados com a presença de mestiços, negros, etc., na corte, porque isso aí só havia aqui, em nenhum lugar do mundo havia uma mistura tão grande como no Brasil. Então, quer dizer, é uma farsa ver a história dessa forma, né? Porque muito do nosso sangue é misturado entre índios, negros e brancos, e querer estimular um discurso de ódio do homem branco, português, explorador, com o índio, com o negro, é um grande erro isso daí, né? É um grande erro, né? Sangue puro mesmo aqui no Brasil é a minoria. E justamente com Dom Pedro II, né, que tinha interesse nos índios, falava a língua, era cercado de nobres das mais variadas ascendências, né, entre africanos e indígenas, quer dizer, uma coisa completamente sem cabimento, né, de um ridículo que essa escola de samba fez, que realmente é lamentável, né. Bom, vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã acaba a nossa promoção dos livros da Idade Média. Não perca a oportunidade de comprar esses livros com 30% de desconto. Vamos ficando por aqui. Obrigado.